Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de dia de jogo KTO, hein? A partir das 4h30 da tarde, a gente chega com todas as informações de Vasco e Cruzeiro, diretamente de São Januário. É a rodada 25 da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada que tem, neste sábado, 4 partidas. Fortaleza e Sport, às 4 da tarde em Fortaleza. 18h30, Caxias do Sul, Juventude Internacional. 18h30, São Januário, Vasco e Cruzeiro. 21 horas, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Mirassol. A rodada tem sequência no domingo, com Grêmio e Vitória, 11 da manhã em Porto Alegre. 4 horas da tarde tem Bahia e Palmeiras em Salvador, Fluminense e Botafogo no Rio de Janeiro. 18h30, Red Bull Bragantino e Santos em Bragança Paulista. 20h30, Corinthians e Flamengo em São Paulo. Na segunda-feira, fechando a rodada, São Paulo e Ceará às 8 horas da noite. O Flamengo lidera 23 jogos, 51 pontos. Cruzeiro é o vice-líder, 24 jogos, 50 pontos. Palmeiras o terceiro, 22 jogos, 49 pontos. Mirassol tem 23 jogos e 42 pontos. Botafogo, 24 jogos e 40 pontos. Bahia, 23 jogos, 37 pontos. O Bahia fecha o G6. Na zona de rebaixamento, Vitória, 22 pontos. Juventude, 21 pontos. Fortaleza, 18. Sport é o lanterna com 14 pontos ganhos. É a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro diante da equipe do Vasco e de olho na liderança. Se o Cruzeiro vence o compromisso deste sábado, vai dormir na primeira colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação foi encerrada ontem, treinamento à tarde na Toca. Cruzeiro já no Rio de Janeiro, na Barra, concentrado para este compromisso. Chegou ontem de voo fretado e todo mundo concentrado para fazer um grande jogo diante da equipe do Vasco. O time provável para esta noite: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Novidade entre os relacionados: o zagueiro João Marcelo fica no banco depois de quase 8 meses afastado por causa de uma cirurgia no joelho. Não foi relacionado ainda Luiz Sinisterra, atacante, vem fazendo trabalhos específicos para quem sabe ficar à disposição para o duelo da quinta-feira diante da equipe do Flamengo no Maracanã. Flamengo que joga neste domingo, Cruzeiro joga antes. Em relação aos 3 primeiros, o Cruzeiro é o primeiro a entrar em campo nesta rodada 25. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! De lançamento da camisa de número 3 e, pessoal, pelas informações, a aceitação tá absurda, hein? A venda é espetacular. E se você ainda não comprou a sua, você vai comprar, procure uma das lojas parceiras aqui da Samuca TV e dê aquela moral. E bora lá andar aí com o uniforme número 3, hein? A camisa 3 ficou maravilhosa realmente. Falei sobre isso mais cedo aqui na Samuca TV. Antes de entrarmos na preparação do Cruzeiro que foi encerrada, Cruzeiro seguindo com novidade para o Rio de Janeiro, a CBF ela desmembrou, detalhou mais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou trazer aqui com detalhes, porque o Cruzeiro tem, entre outros jogos, o Clássico. E o Clássico foi marcado para o dia seguinte após a data FIFA, hein? Então, atenção aí, vai ter convocação na semana que vem. E o Cruzeiro de olho. Mas vamos lá. Lembrando que o Cruzeiro agora joga com o Vasco neste sábado. Na outra quinta, o Flamengo. No domingo seguinte, o Sport. Aí vem a data FIFA. Quando voltar da data FIFA, o Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena.
Isso é 28ª rodada. Depois 29ª rodada. Um sábado, Cruzeiro e Fortaleza, 9 da noite no Mineirão. 30ª rodada. Palmeiras e Cruzeiro, um domingo, 8h30 no Allianz Parque em São Paulo. 31ª rodada. Cruzeiro e Vitória. Dia 1º de novembro, um sábado, 4 da tarde. Pode um milagre, enfim, acontecer. Sabadão, 4 da tarde, hein? Isso aí é jogo para Mineirão entupido. 32ª rodada, Grêmio e Cruzeiro, uma quarta-feira, 8 horas da noite, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E 33ª rodada, Cruzeiro e Fluminense, 9 de novembro, um domingo, às 4 da tarde no Mineirão. Pode outro milagre, enfim, acontecer. 2 jogos, um no sábado, 4 da tarde, um no domingo, 4 da tarde. Se for sonho, não me acorde. Mas estão aí os jogos do Cruzeiro, então, detalhados pela CBF, jogos importantes. E vamos torcer aí para que o Cruzeiro cumpra a melhor meta de pontos que conseguir e que seja sempre buscando os 3 pontos para ficar nesta parte de cima da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Pro duelo diante da equipe do Vasco, a preparação foi encerrada e com uma grande novidade, porque como não tem o Vidalba suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Cruzeiro tem a volta de João Marcelo, quase 8 meses depois voltando a ser relacionado. Foi uma recuperação muito boa do João Marcelo. A expectativa era de que ele voltasse somente no início de novembro e o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro trabalhou muito bem. E o João Marcelo será opção no banco, hein? Ele e muito provavelmente o Gamarra, porque o Jonathan Jesus é que vai jogar ao lado de Fabrício Bruno. O restante do time deve ser o que vem atuando normalmente. O Cruzeiro, então, com esta novidade, hein? João Marcelo marcando presença na lista dos relacionados. Claro que o Leonardo Jardim só vai confirmar o time 1 hora antes da bola rolar lá em São Januário. Às 18h30, a bola rola, transmissão do Prime Video, hein? Torcedor que quiser assistir com a imagem, Prime Video. Áudio, coloca aí sintonizado no YouTube, Samuca TV, para você dar aquela moral para toda a nossa equipe em mais um dia de jogo KTO. Sobre Sinisterra, hoje o Sinisterra voltou a fazer trabalho no campo, mas ainda dentro daquele cronograma que foi passado, de uma recuperação. Ele acabou sofrendo o estiramento muscular antes do duelo diante do Red Bull Bragantino, então ficou fora contra o Red Bull Bragantino e fica fora também deste compromisso com o Vasco, sendo preparado aí para ter minutos no duelo diante da equipe do Flamengo, o jogo na quinta-feira, dia 2 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então é a informação que a gente tem sobre Sinisterra. Hoje voltou, repito, a fazer esse trabalho no campo, o que é um bom indício desde que ele vem se recuperando aí do estiramento muscular sofrido. Tá falado, pessoal? Antes de mergulharmos de cabeça nessa notícia que pode mudar completamente os rumos do Cruzeiro Esporte Clube, quero te fazer um convite especial. Se você é daqueles que não abre mão de acompanhar cada detalhe da vida do nosso cabuloso, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora promete mexer de verdade com os bastidores da Toca da Raposa. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas mais uma movimentação de mercado, mas sim uma daquelas histórias que podem reacender a chama da paixão em milhares de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Agora vamos continuar com a notícia. O futebol é cheio de idas e vindas, de surpresas que surgem justamente quando menos se espera. O Cruzeiro, como um gigante que nunca deixa de sonhar, tem sido protagonista de vários movimentos estratégicos nos bastidores. A cada dia,
surgem novas possibilidades, novos contatos, novas portas que se abrem para que o clube siga reforçando seu elenco e construindo uma base sólida para as batalhas que estão por vir. E é justamente nesse contexto que uma negociação pode colocar em cena um personagem que a torcida conhece muito bem e que pode ser o divisor de águas para o setor de criação do time. Antes de revelar esse nome que está movimentando reuniões, contatos e intensas conversas, é preciso destacar como o Cruzeiro tem mostrado ambição nesta nova fase sob o comando de Pedro Lourenço. A diretoria não tem medido esforços para atender aos pedidos de Leonardo Jardim e oferecer peças que elevem o padrão da equipe. A ideia é clara: montar um elenco não apenas competitivo, mas também capaz de disputar títulos em alto nível, sem se contentar com o papel de coadjuvante. E, nesse processo, nada chama mais atenção do que a chance de trazer de volta um talento lapidado na própria Toca da Raposa, alguém que carrega no sangue a essência celeste. Agora sim, chegou a hora de abrir o jogo. Estamos falando de Otávio, o meia revelado pelo Cruzeiro e que hoje defende o Al Nassr da Arábia Saudita. O jogador, que conquistou status de titular absoluto no clube árabe, com 84 partidas disputadas, 12 gols marcados e 15 assistências distribuídas, está em meio a um turbilhão de possibilidades para o futuro. O Internacional tentou repatriá-lo no fim da última janela de transferências e chegou até a incluir o jovem Ricardo Matias como parte do pacote, mas a negociação não avançou. O Grêmio também entrou forte na disputa e apresentou uma proposta de 16 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 91 milhões de reais, mas também não obteve sucesso. Enquanto isso, a situação de Otávio no Al Nassr começa a ganhar contornos interessantes. O clube saudita avalia a possibilidade de emprestá-lo ao Al-Qadsiya, com 60% dos salários garantidos até 2026, mas ainda não há uma definição final. É justamente nesse espaço de incerteza que o Cruzeiro aparece como candidato a fazer história. A volta de Otávio à Toca da Raposa é mais do que uma contratação. Seria um reencontro de sonhos, uma narrativa perfeita para reacender a relação do jogador com a torcida que o viu nascer para o futebol. Para entender o impacto dessa movimentação, basta lembrar como Otávio foi fundamental nos seus primeiros passos no Cruzeiro. Sua visão de jogo, capacidade de organização no meio-campo e personalidade em campo o transformaram rapidamente em um jogador diferenciado. Sua saída deixou um vazio, mas também deixou portas abertas para um retorno triunfal. Agora, anos depois, com muito mais experiência internacional e rodagem em competições de alto nível, ele pode ser exatamente a peça que Leonardo Jardim precisa para transformar a equipe em um verdadeiro time protagonista no Campeonato Brasileiro e em todas as competições que disputar. O fator emocional também pesa muito nessa história. O torcedor cruzeirense, acostumado a ver tantos craques saírem cedo da Toca da Raposa, sonha com o momento em que o clube conseguirá trazer de volta um de seus filhos mais talentosos. E Otávio representa justamente isso: o resgate da identidade, a valorização da base e a demonstração de que o Cruzeiro é capaz de recuperar aqueles que carregam no peito a estrela solitária. A empolgação em torno dessa possibilidade não é pequena, e os bastidores já começam a ferver com a expectativa de que algo grandioso esteja por acontecer. Além disso, há um detalhe estratégico que não pode ser ignorado. O Cruzeiro, ao trazer Otávio, não estaria apenas reforçando seu elenco, mas também tirando do caminho uma peça que poderia fortalecer diretamente um rival de peso. Internacional e Grêmio já tentaram e não conseguiram. Imagine, então, o impacto de ver o Cruzeiro se antecipando, entrando com força e conseguindo fechar um acordo que surpreenderia não só o Brasil, mas também o próprio mercado internacional.
Isso seria uma demonstração clara de poder de negociação e ambição esportiva. E se a questão financeira parece um obstáculo, vale lembrar que Pedro Lourenço tem mostrado disposição em investir pesado quando se trata de fortalecer o elenco. O empresário, que vem assumindo cada vez mais protagonismo na gestão da SAF, não enxerga reforços desse calibre como gastos, mas sim como investimentos capazes de gerar retorno técnico, esportivo e até mesmo comercial. Otávio, com seu talento e história no Cruzeiro, teria tudo para se tornar uma referência dentro e fora de campo, atraindo patrocinadores, aumentando a visibilidade do clube e fortalecendo a marca cabulosa. Do ponto de vista técnico, Otávio é o tipo de jogador que encaixa perfeitamente no estilo de jogo que Leonardo Jardim pretende implementar. Um meio-campista que não se limita a organizar, mas também chega ao ataque com qualidade, participa da marcação e se entrega em todas as fases do jogo. Sua experiência no futebol árabe, convivendo com estrelas internacionais, só ampliou sua maturidade e sua capacidade de lidar com pressão. Imagine esse jogador retornando ao Mineirão, vestindo novamente a camisa celeste, sendo saudado por milhares de torcedores que jamais esqueceram sua origem. O momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro exige justamente esse tipo de reforço. A equipe tem mostrado evolução, mas ainda precisa de nomes que façam a diferença em jogos grandes, que tenham a capacidade de decidir e de assumir protagonismo. Otávio seria exatamente esse atleta, capaz de liderar dentro de campo e dar ao elenco um salto de qualidade. O torcedor pode esperar não apenas passes precisos, mas também gols importantes e participações decisivas que podem recolocar o Cruzeiro no caminho das conquistas. Outro ponto que merece destaque é o simbolismo de uma negociação desse porte. Em um momento em que muitos clubes brasileiros lutam para segurar seus talentos e raramente conseguem repatriar jogadores em alta no exterior, o Cruzeiro estaria dando uma lição de ousadia. Esse tipo de movimentação tem o poder de inspirar confiança não apenas na torcida, mas também no próprio elenco, que passa a enxergar no clube um projeto verdadeiramente vencedor, capaz de atrair atletas do mais alto nível. Não se pode ignorar também o aspecto emocional para o próprio Otávio. Jogadores que se formam em determinado clube carregam consigo uma ligação especial. Para ele, retornar ao Cruzeiro não seria apenas mais uma transferência, mas sim a chance de reescrever sua história onde tudo começou. Seria uma oportunidade de se tornar ídolo, de deixar uma marca definitiva e de devolver ao clube e à torcida todo o carinho que recebeu nos seus primeiros passos como profissional. Nos corredores da Toca da Raposa, o assunto já circula com intensidade. A expectativa cresce a cada dia e a torcida, sempre atenta, começa a se mobilizar nas redes sociais, pedindo e cobrando o retorno de Otávio. Esse movimento popular pode ser um fator determinante, já que demonstra à diretoria o tamanho do impacto que essa contratação teria na relação entre clube e torcedor. É o tipo de união que fortalece ainda mais a ideia de que este não seria apenas um reforço, mas sim um verdadeiro resgate de identidade. Vale lembrar que, além de ser uma contratação de impacto, a volta de Otávio pode abrir espaço para novas estratégias dentro do próprio elenco. Com sua chegada, outros jogadores teriam mais liberdade para desempenhar funções ofensivas, já que ele seria o cérebro do meio-campo, dando ritmo e equilíbrio ao time. Isso criaria uma dinâmica muito mais sólida, permitindo ao Cruzeiro competir em pé de igualdade com os principais adversários do cenário nacional. Diante de tudo isso, não há como negar. A possibilidade de Otávio voltar ao Cruzeiro é um dos assuntos mais empolgantes dos últimos tempos. O torcedor celeste tem motivos de sobra para sonhar alto e acreditar que esse movimento pode realmente se concretizar. Agora, o que resta
é acompanhar de perto os próximos capítulos dessa negociação, sabendo que o clube está atento, disposto e preparado para transformar esse sonho em realidade. E você, torcedor cruzeirense, acredita que a volta de Otávio pode ser o ponto de virada que o Cruzeiro precisa para voltar ao protagonismo nacional e até internacional? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa possível bomba do mercado, porque a qualquer momento essa história pode ganhar contornos ainda mais surpreendentes.